Primeiro que eles estão inventando uma história em cima do plano de fundo tolkieniano. Eles já deixaram Então, claro. Vamos explicar. A série é o quê? A série é uma história inventada pelos showrunners dentro de um plano de fundo da Segunda Era que o Tolkien criou. O que eles têm de escrito? Qual é a porcentagem que eles têm de coisa escrita? E Coisa qual é a de 10, 12 folhas de esquemas cronológicos. Nossa! Ano tal, criativo. criação de número. Ano tal, os Sei. homens vão para número. Tem alguns pequenos parágrafos nos apêndices também, mas é não tem cronologia, diálogo basicamente. praticamente. Então eles estão inventando uma história que eles queriam inventar, colocando aquele plano de fundo da criação dos anéis, de Númenor, da queda, aquele negócio tudo. Agora, assim, eu não vejo... Eu acho que quando ele falou protagonismo feminino, né, o Guilherme? Porque eu conheço passagens, por exemplo, Contos Inacabados, que o próprio nome já fala, né? São histórias que o Tolkien começou a escrever, não terminou, mas faz parte do legendário porque faz parte dos mitos da Terra-média. Então tem passagem onde ele fala que o Sauron via Galadriel como a sua maior nêmesis, a sua maior inimiga na Terra-média. Então eu acho assim, quando a série escolheu colocar a Galadriel como a figura central ali para combater o Sauron, por isso que não me escandaliza colocar ela como a figura, por ser mulher, já que o próprio Tolkien colocou o Sauron, o inimigo, vendo a Galadriel como a sua grande adversária. Quando saiu a primeira foto ali da Galadriel de armadura e tal, muita gente se escandalizou na internet. Mas como é? Porque via aquela imagem que tinha dos filmes do Peter Jackson, aquele ser etéreo, musical, poematizado e tudo. Delicado, Só que a gente criou o canal em 2016, tem um vídeo do César de 2016, que é o que faz lá o Tolkien Talk comigo, entre outras pessoas, é óbvio. Em 2016, o César já falava da faceta guerreira da Galadriel, porque ele conhecia esse escrito onde fala da Galadriel guerreira, que ela lutou ferozmente e tal. Então, pra gente não escandalizou ver a Galadriel como uma guerreira na série ali. Agora, você pode discutir, não, mas ela tá chata, tá birrenta, tá overpower e tudo. Mas que ela foi guerreira, ela foi. E assim, o pessoal fala, não, mas ela lutava com magia. Só que o Tolkien foi bem específico quando um personagem lutava com magia. Então, por exemplo, o irmão da Galadriel, o Finrod, quando ele vai enfrentar o próprio Sauron no livro, ele fala, lutaram a partir de encantamentos e música. Ele é específico, ele fala isso. Agora, quando não, você considera que é uma batalha normal, de espada, de escudo, flecha, aquele negócio todo. Inclusive, eu vi gente falando que Galadriel era uma maga. O Tolkien foi bem claro quem era mago na Terra-média. O RPG veio depois do Tolkien. Você não pode encaixar os personagens dele como se fossem personagens de RPG. Isso é uma coisa que veio depois. Então o Tolkien falou, foram 5 magos. São 5 Maiar. Você sabe, é o Gandalf, o Saruman, os 2 azuis e o castanho, que é o Radagast. Então você não pode ficar querendo forçar a Galadriel a ser uma maga. Agora ela era uma elfa que mexia com a magia. Aí é diferente. Existiam personagens que, apesar de não serem magos, mexiam com a magia. Mas isso não quer dizer que ela lutava com magia. O Tolkien foi bem claro lá, tem uma situação do fratricídio, ou seja, matança de elfo por elfo, que ele fala que ela lutou ferozmente. Né? E se você for entrar na questão do mago, Gandalf era um mago por excelência, mas ele não deixou de pegar na espada para lutar. Então, se ele que era um mago pro Tolkien e pegou na espada, como é que a Galadriel, que nem maga era, não pode lutar com espada? Mas eu acho que a polêmica é como foi feito, porque assim, vamos pensar essa Galadriel da Segunda Era, certo? Quem é Galadriel? Uma grande elfa dos Noldor. Inclusive o Tolkien falava que ela rivalizava com os Noldor, os príncipes Noldor, com os senhores Noldor. Que são Noldor? São os elfos sábios, são os elfos profundos, são os mais sábios, artífices, habilidosos. Então o Tolkien falou que a Galadriel na juventude ela rivalizava com os príncipes dos Noldor em poder de corpo e mente. E eu vou te falar mais, sabe o significado que os elfos tinham o nome paterno, o nome materno e o nome que eles escolhiam. Então o Galadriel é o nome materno dado pelos pais, pelo pai e pela mãe. O nome materno dela, que a mãe dela deu pra ela, é Nerwin, em élfico. Sabe o que significa Nerwin? Donzela homem. Sim. Por quê? Porque ela era dada aos feitos de força, de atleticismo e rivalizava com os homens no poder da mente e do corpo. Disposição amazona. Isso, ele falava, ela era, na juventude, ela era de disposição amazona, não era amazona de cavalgar, era amazona guerreira grega. E o outro nome dela, o Galadriel, que era o nome que ela escolheu depois, o Tolkien fala numa carta, significa donzela coroada de cabelos brilhantes. Por quê? Os cabelos dela eram dourados, né? Com fios de prata. E por que coroados? Porque quando ela praticava os feitos atléticos, ela amarrava os cabelos como se fosse uma coroa. Então, os 2 nomes dela, que é Nerwin e Galadriel, tem a ver com a parte física dela, de guerreira, de rivalizar com os próprios elfos homens lá. Sim.